Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez na nossa casa. Que o nosso Mestre amado Jesus nos conduza para a reflexão da noite. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estudar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, o tema dele, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Hoje, especificamente, nós vamos estudar, falar um pouquinho do item 5 e do item 7 desse capítulo. Então, durante esse mês, nós vamos estar estudando esse capítulo 14. E hoje, especificamente, é o item 5 ao item 7, no qual tem um subtítulo, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, para começar, esse capítulo vem com essa mensagem, o Evangelho, traz para a gente, assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Aqui começa dizendo que Jesus, ele já havia escolhido seus discípulos e ele já caminhava pelas casas. Então, ele ia em reuniões pelas casas. E aqui já tinha uma multidão que acompanhava Jesus. Sabendo disso, vieram os seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então, aqui chega a mãe de Jesus com seus irmãos. Jesus está dentro da casa e eles pedem para que chame Jesus. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam, falaram para Jesus. E ele lhes respondeu: Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam ali assentados ao seu redor, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem também a gente encontra em Marcos e em Mateus. E aqui, quando a gente começa a olhar para essa passagem, a gente tem a impressão que Jesus faz uma colocação muito dura sobre os seus familiares. Quando ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí Kardec, nesse item, vai nos começar a dizer que esse questionamento gerou para aqueles que eram incrédulos de Jesus como uma arma, porque dizia que Jesus estava contestando até os seus familiares. E aí Kardec, nesse item, vai nos dizer que Maria, a partir daquele momento, ela ainda não tinha noção da missão de Jesus. Maria, ela foi se assenhorando dessa missão aos poucos, quando Jesus já chama os discípulos, quando ele já começa a falar, aí sim Maria vai começando a ter dimensão que Jesus tinha algo em especial. E isso Kardec vai nos trazendo nesse item. Mas aqui fica uma observação. O papel de mãe de Maria, ele jamais é contestado. Maria foi quem ensinou Jesus os primeiros passos, fortaleceu ele para o caminho do bem. Então, esse papel de mãe, ela executou com maestria, que Kardec vai nos dizer. Mas aí, quando Jesus fala que eu e meu Pai somos um, Ele está em mim e eu estou nele, Jesus já demonstra que ali
ele veio com uma missão para nós, né? A missão do Evangelho, de mudar as vidas das pessoas. Então, Jesus é a divindade de Deus que nós temos conhecimento. E aí, no Livro dos Espíritos, tem a questão, né? Qual é o espírito em pureza, em perfeição que nós temos? Jesus. Então, Jesus, quando começou o planeta Terra, Jesus ele já era Cristo. E isso a gente vai vendo no livro A Caminho da Luz, nos traz essa reflexão, que Jesus, na formação, ele já era crístico. E o que é ser crístico? É ser em pureza, é ser em perfeição, é aonde um dia nós vamos chegar ao estado de crístico. E existem outros Cristos? Milhares. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas no nosso planeta Terra, no nosso orbe, Jesus é o nosso governador planetário. Ele é a perfeição. E por que nós estamos trazendo essa reflexão dessa perfeição de Jesus? Porque se a gente for olhar essa passagem somente pela letra, a gente pode pensar que Jesus estava contestando o seu amor, a sua lei de amor e caridade. Então, quando aqui traz para a gente uma reflexão que Emmanuel já nos dizia, que a gente precisa tirar o espírito da letra e fazer uma compreensão de quem é essa mãe e quem são esses irmãos que Jesus estava falando. Porque quando Jesus ia falar, e muitas das vezes ele falava em parábolas, o povo não entendia, mas depois foi tendo a compreensão. Mas em todas as suas falas, em todos os seus gestos, em todas as suas atitudes, tem ensinamento aí. E essa passagem, ela não é diferente. Porque se a gente for olhar somente para quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ao pé da letra, a gente vai contestar aqui que Jesus estava infringindo a sua lei. E aí Kardec vai nos trazer, nesse item, e aqui fica claro também, que fala assim: vindo sua mãe e seus irmãos. Por óbvio, a gente sabe, a gente tem nas narrações bíblicas, a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, Jesus foi o primeiro filho de Maria, mas ele teve outros filhos que a leitura, né, das Escrituras não nos relatam. Mas nessa passagem aqui, por exemplo, fala dos seus irmãos. Tem uma outra passagem em Mateus 13:55, quando Jesus ele vai voltar para Nazaré, visitar a cidade de Nazaré, um dos fariseus questionam mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos? Aí vão falar o nome dos irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. E suas irmãs não estão todas junto a nós? E isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Então, são as duas mensagens que a gente tem informações dos irmãos de Jesus. E aqui, nesse item 6, Kardec vai nos dizer que os irmãos de Jesus, eles não aceitavam Jesus. Eles não compreendiam a mensagem de Jesus. Tanto é que nenhum dos seus irmãos se tornaram seus discípulos. Kardec vai nos dizer no item 6 que eles até contestavam o que Jesus falava, o que Jesus fazia, demonstrando que eram espíritos ainda muito, como é que eu posso dizer, pouco adiantados, né? E aí, olha que interessante. Até aqui Jesus nos ensina. Ele convivia num lar com irmãos que não o aceitavam, não o compreendiam.
É diferente da nossa realidade? É diferente da nossa casa, da nossa família? Não é. Então Jesus se iguala muito a nós, para nos dizer o quê? É difícil, tem dificuldade, mas eu venci o mundo. Vocês também irão vencer. Então, até nisso, Jesus nos ensina. E aí, nesse capítulo, vai nos falar do honrar pai e mãe. É o capítulo inteiro falando de honrar pai e mãe. E aí, eis a importância de cumprir esse mandamento, que é um mandamento das 10 leis que Deus nos deu, né? E quando fala em honrar pai e mãe, não tem nenhuma condição específica. Não tem condição, eu vou honrar meu pai e minha mãe porque eles são casados e os dois me criaram juntos. Eu vou honrar meu pai e minha mãe porque eles têm condições financeiras de me ajudar. Entendem? Não tem nenhuma condição para o honrar pai e mãe. É simplesmente você tem obrigação de fazer esse movimento de honrar. Então, aqui nos cabe, por exemplo, não vou cuidar do meu pai, porque quando eu era criança, meu pai me abandonou. Meu pai não cuidou de mim. O que o pai, a mãe nosso faz, independente, todos nós vamos ter os nossos acertos com a justiça divina. Mas isso não nos dá o direito de não cuidar deles. Não nos dá o direito de não assisti-los, de não amá-los, de não respeitá-los, porque isso é uma lei de Deus e ela não tem condicionantes. Então, o que é honrar? Acima de tudo, do amar, é você cuidar, é você tirar um tempo, quem já é casado e tem sua vida, né? Tirar um tempo para ir na casa do seu pai, da sua mãe. Ele está doente, ele está precisando de algo, é você assisti-lo financeiramente, emocionalmente e moralmente. Isso é o honrar. E nesse capítulo, Kardec vai falar com profundidade disso para a gente. E olha a importância do cuidar. Vou pôr um vídeo aqui, que eu não sei se ele vai ter som, mas ele tem a legenda. E mostra um pouquinho o que é esse honrar. Meu amor, eu tô bem. O que foi? Nada. Meu Deus. Eu quero levantar. O senhor quer levantar? Vamos levantar. O senhor quer tomar café? Quero. Meu Deus. Uma gole de café. Eu vou te dar um gole de café. Deixa eu fazer o café pra trazer pro senhor. Deixa. Entendi, meu amor. Que desespero é esse? Por que o senhor tá desesperado? Eu sei que você queria ir embora. Não, jamais o filho iria embora, papai. O filho prometeu que ia embora ou que ia ficar? Fica! Então, o filho tá aqui. O filho prometeu que ia ficar, cara. O senhor não tem que ficar com esse medo. Nunca. Da mesma forma que Jesus prometeu que não ia abandonar a gente, eu também não vou te abandonar. Não precisa ter esse medo, não. O filho está aqui, pro Senhor e pelo Senhor. O senhor vai esperar tu fazer o café? Graças a Deus. Nunca abandone seus pais. Eles precisam de você, como um dia você precisou deles. Isso é honrar. E aí, Jesus não renunciou sua mãe e nem seus irmãos quando ele perguntou quem era minha mãe e quem são meus pais. Pelo contrário.
E aí, até na Semana Espírita, a gente falou um pouco de Maria, né? O reconhecimento de Maria como nossa Mãe Santíssima. Então, Jesus, muito pelo contrário, quando ele fez essa pergunta, ele não estava falando somente da família consanguínea. Esses laços consanguíneos, eles são indiscutivelmente. Mas Jesus estava nos dando um ensinamento de uma outra família. Qual é a família? A família universal. A família espiritual. E nessa família universal, nessa família espiritual, a mãezinha dele é a nossa mãezinha. E aqui nesse capítulo 30 de Boa Nova, quando Jesus vem buscar Maria, ele fala para ela. Ela reconhece ele, né? E aí ele fala: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E assim, Jesus nos iguala como filhos de Deus, filho do mesmo Pai, filho da mesma mãe. E a mãezinha Maria se transforma também na nossa mãe, né? Então, esse quem é minha mãe, quem são meus pais, é para um laço além dos laços consanguíneos, dos laços físicos, mas para os nossos laços espirituais. Então, quando Jesus faz essa interrogação, ele nos traz para a reflexão que todo amor, toda caridade, toda fraternidade, tudo aquilo, virtudes e sentimentos bons que a gente tem pelos nossos irmãos, pelo nosso pai, pela nossa mãe, ele se estenda para fora das nossas portas, das nossas casas. É todos esses sentimentos para todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, conhecer Jesus e seu Evangelho é uma coisa. Conhecer Jesus, seu Evangelho e vivenciá-lo é uma outra coisa. E é aí o convite para nós, para vivenciarmos um pouquinho desse Evangelho de Jesus. Nos olharmos uns para os outros como irmãos, porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então, essa reflexão da noite, quando Jesus pergunta, é a mesma pergunta que eu faço para vocês. Quem é a sua mãe? Quem são seus irmãos hoje? Porque a doutrina espírita, ela vai nos dizer que a gente vem de diversas reencarnações. E que, se Deus quiser, né, nós iremos também ter várias. Então, pais e mães físicos consanguíneos, a gente vai ter ainda muitos, como já tivemos. Mas isso, estando na carne, nós temos obrigação de honrar pai e mãe. E é sobre isso que o capítulo nos fala. E aí, para finalizar, quem é minha mãe, quem são meus pais, Jesus, no finalzinho, ele vai nos dizer: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós só vamos ter a nossa transformação moral completa quando nós entendermos isso daqui. É quando nós deixarmos o nosso orgulho um pouco de lado, o nosso egoísmo, o nosso rancor, e olhar para todos com igualdade, com fraternidade, com respeito. E quando a gente traz essa mensagem aqui, que é toda a minha irmã, minha mãe, meu irmão, que está lá fora, quantas pessoas não estão precisando da nossa ajuda? Quantas pessoas não precisam da nossa orientação para alguma coisa? Uma conversa, um olhar,
uma visita. Então, que fique para nós hoje essa reflexão, porque Jesus nos diz que todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde.